deste mercado. Competição monopolística versus competição perfeita. A figura 4 compara o equilíbrio de longo prazo sob a competição monopolística com o equilíbrio de longo prazo sob a competição perfeita. O equilíbrio na competição perfeita já foi abordado no capítulo 14. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o equilíbrio na competição perfeita, assista novamente a videoaula do capítulo 14 e veja lá neste capítulo como é que o Menkyo aborda a questão do equilíbrio na competição perfeita. Há duas diferenças dignas de nota entre a competição monopolística e a competição perfeita: a capacidade ociosa e o markup, ou, como diz a nota aqui, genericamente compreende a diferença entre o custo e o preço de venda, expressando-se aquele montante, usualmente em termos percentuais, sobre o custo dado, que chama-se markup, ok? Vamos agora ver esses dois pontos que são dignos de notas aí, segundo o Menkyo, quando a gente compara competição monopolística com competição perfeita. O primeiro item é chamada capacidade ociosa. Como acabamos de ver, a entrada e a saída levam cada empresa dos mercados monopolisticamente competitivos ao ponto de tangência entre suas curvas de demanda e o custo total médio. O painel A da figura 4 mostra que a quantidade produzida nesse ponto é menor que a quantidade que minimiza o custo total médio. Assim, na competição monopolística, as empresas produzem na parte de inclinação descendente de suas curvas de custo médio, de custo total médio. Nesse sentido, a competição monopolística é muito diferente da competição perfeita. Como mostra o painel B da figura 4, a livre entrada nos mercados competitivos leva as empresas a produzir no custo total médio mínimo. A quantidade que minimiza o custo total médio é a chamada escala eficiente da empresa. Então veja, no longo prazo, as empresas perfeitamente competitivas produzem na chamada escala eficiente, ao passo que as monopolisticamente competitivas produzem abaixo desse nível. Dizemos, portanto, que na competição monopolística, as empresas têm capacidade ociosa. Em outras palavras, as empresas monopolisticamente competitivas, ao contrário das perfeitamente competitivas, poderiam aumentar a quantidade produzida e reduzir o custo total médio da produção. A empresa se priva dessa oportunidade porque seria necessário reduzir o preço para vender a produção adicional. Então, veja, as empresas monopolisticamente competitivas poderiam produzir mais, mas não produzem, porque se elas produzirem mais, essa quantidade adicional marginal teria que ser vendida por um preço menor. Para um competidor monopolista, é mais lucrativo continuar a operar com a chamada capacidade ociosa. Ok? Então esse é o primeiro caso, ou seja, a comparação entre as empresas perfeitamente competitivas que operam lá na escala de eficiência, na escala eficiente, a empresa monopolisticamente competitiva está operando abaixo desse nível, portanto, operando com capacidade ociosa. Capacidade ociosa quer dizer o seguinte: a empresa tem capacidade para produzir 100, mas produz 70 e deixa de produzir 30. Markup sobre o custo marginal. Uma segunda diferença entre a competição perfeita e a monopolística é a relação entre o preço e o custo marginal. Para uma empresa competitiva, como a representada no painel B da figura 4, o preço é igual ao custo marginal.
Para uma empresa monopolisticamente competitiva como a representada no painel A, o preço ele supera o custo marginal porque a empresa tem algum poder de mercado. Empresa competitiva, preço igual a custo marginal. Empresa monopolisticamente competitiva, preço superior ao custo marginal, porque a empresa tem poder de mercado por vender, portanto, um produto diferenciado, o que permite ela ser fixadora de preço, ok? E o que nós temos então? Então, na figura 4, competição monopolística e versus competição perfeita. Então, veja, o painel A mostra o equilíbrio de longo prazo no mercado monopolisticamente competitivo. Então, a empresa monopolisticamente competitiva, tá até um erro de português aqui, e no painel B, a empresa perfeitamente competitiva. E no painel B, nós temos o equilíbrio no longo prazo do mercado perfeitamente competitivo. Há duas diferenças notáveis. Então, veja, primeira, a empresa perfeitamente concorrencial produz na escala eficiente, em que custo total médio, então aqui o custo total médio é minimizado, ok? Então, deixa eu ver aqui, em que o custo total médio é minimizado. A empresa já monopolisticamente competitiva, por sua vez, produz abaixo da escala eficiente, ok? Então, veja, aqui nós temos a escala eficiente, a empresa decide produzir nesta quantidade aqui produzida, então, capacidade ociosa. Aqui, na empresa perfeitamente competitiva, nós temos a quantidade produzida, ela é igual à escala eficiente. Então, neste ponto aqui, quantidade produzida é igual à escala eficiente na perfeitamente competitivo. Na monopolisticamente competitivo, a empresa vai produzir, ela deveria produzir aqui se fosse eficiente, mas ela produz aqui essa diferença, né? Ou seja, a diferença entre essa produção maior e essa produção menor significa que essa distância corresponde, portanto, à chamada capacidade ociosa. E a segunda diferença notável é que o preço é igual ao custo marginal na competição perfeita. Então, preço igual ao custo marginal. Na competição monopolista, o preço, portanto, ele fica acima do custo marginal. Então, essa diferença aqui é o chamado markup da empresa monopolisticamente competitiva, porque, consequentemente, como ela tem um produto diferenciado e tem um monopólio da produção desse bem ou desse serviço, ela pode operar com um preço superior ao seu custo marginal. Bem, vamos continuar aqui. Como esse markup sobre o custo marginal é consistente com a livre entrada e com lucro zero. Então veja, a condição de lucro zero só garante que o preço seja igual ao custo total médio. Então, o preço seja igual ao custo total médio. Então veja que o preço está aqui sobre a curva de custo total médio. Não assegura que o preço seja igual ao custo marginal. De fato, no equilíbrio de longo prazo, as empresas monopolisticamente competitivas operam na parte descendente de suas curvas de custo total médio, de modo que o custo marginal é inferior ao custo total médio. Então veja mais uma vez que está na parte descendente, na parte que desce da curva, né? Não na parte ascendente. Assim, para que o preço seja igual ao custo total médio, ele deve ser superior ao custo marginal. Nessa relação entre preço e custo marginal, percebemos uma diferença chave entre o comportamento das empresas perfeitamente competitivas e das monopolisticamente competitivas. Imagine que você perguntasse a uma empresa: você gostaria que entrasse pela porta um cliente pronto para comprar ao seu preço corrente? Uma empresa perfeitamente competitiva responderia que para ela não faz diferença. Como o preço é igual ao custo marginal,
o lucro da venda de uma unidade a mais é zero. Entretanto, uma empresa monopolisticamente competitiva está sempre ansiosa por mais um cliente. Como o preço supera o custo marginal, uma unidade a mais vendida ao preço vigente representa, portanto, um aumento no lucro. E essa é uma diferença muito grande, ou seja, mais uma vez, como na empresa competitiva o preço é igual ao custo marginal, vender mais um ou menos um não faz muita diferença. Mas no caso da empresa monopolisticamente competitiva, da competição monopolística, consequentemente, vender mais significa aumentar o lucro. Segundo uma antiga anedota, mercados de competição monopolística são aqueles nas quais os vendedores mandam cartões de Natal para seus clientes. A tentativa de atrair mais clientes só fará sentido se o preço excede, portanto, o custo marginal. Agora, a competição monopolística e o bem